Essa vida intelectual já não é apanágio de uma elite de teólogos ou de monges encerrados nos seus conventos. A Igreja quer que as massas, mais ou menos numerosas, se beneficiem dessa vida, sobretudo nesses aglomerados urbanos que a renovação econômica e social vinha gerando. Esses valores da inteligência que ela salvou do desastre receberão das suas mãos um magnífico impulso. No seu esforço de salvaguarda intelectual, o que a igreja ensinou em primeiro lugar à humanidade foi o respeito pelo livro. Amava-se, venerava-se e rodeava-se de zeloso cuidado este pesado caderno de pergaminhos que continha a palavra de Deus ou de um dos seus fiéis, e que, aliás, era raro e custava caro. Uma biblioteca de 900 manuscritos era considerada imensa e causava espanto. Morre desonrado quem não ama os livros, dizia um provérbio. E um claustro sem livros é um castelo sem arsenal, dizia São Bernardo. As preciosas obras andavam de convento em convento, para que pudessem ser copiadas. E no período negro das invasões normandas, a perda das bibliotecas era um dos desastres mais cruelmente sentidos. A imagem do monge copista, debruçado sobre a sua escrivania, ao longo de toda a jornada, caligrafando ou iluminando as páginas de um evangelho ou um saltério, é uma daquelas que se fixam em todas as memórias. Essas multidões de anônimos a quem devemos o conhecimento que temos de Boécio, Santo Agostinho, São Jerônimo, como também de Vigílio, Terêncio, Ovídio e Horácio, esses escribas de Deus, graças aos quais a inteligência humana conservou o contato com seu passado. Deixaram-nos uma recordação viva, acompanhada de gratidão. Havia séculos que existiam centros muito célebres de cópias, e continuaram a existir do século XI ao século XIV. Outros foram se desenvolvendo como Saint-Germain-des-Prés, em Paris, ou Saint-Martial, em Limoges. Cada um tinha o seu estilo no modo de traçar a letra. A antiga, ou depois a uncial, derivada da minúscula carolíngia, e sobretudo na arte de iluminar as maiúsculas iniciais ou de compor. Numa página inteira, as maravilhosas miniaturas que nos encantam os olhos. Assim, em Corbier, manteve-se um estilo proveniente da tradição carolíngia, constituído por uma extraordinária amálgama de vida e de abstração. Em Saint-Martial de Limoges, os iluminadores filiaram-se visivelmente à escola dos vitralistas e esmaltadores, o que resultou num gênero novo, com pequenas cenas regularmente dispostas. Já das oficinas de Paris começaram a sair essas obras-primas de realismo e liberdade, que são os Saltérios de São Luís, em exposição na Biblioteca Nacional e no Museu Condé de Chantilly. É difícil imaginar o tempo que era necessário para realizar essas obras. O número de linhas em certas cópias da Bíblia deixa-nos confusos, e a cor das miniaturas obtidas por camadas sucessivas exigia, depois da secagem de cada uma, semanas de espera para o mais ínfimo pormenor. E assim, valendo-se do tempo, os copistas puseram a seu serviço, e no brilho do seu ouro, dos seus azuis luminosos, das suas púrpuras e dos seus tons profundos de violeta. Esses artistas do manuscrito apresentam-nos ainda hoje a sua obra na intacta perfeição de uma eterna juventude. Quando no século XIII a cultura saiu dos conventos e das catedrais e se instalou nas universidades, os copistas seguiram o mesmo caminho, sob a direção dos mestres que eram clérigos. Criaram-se oficinas dirigidas por leigos. As de Paris, centro intelectual da Europa, foram numerosas. Gilbert de Metz, no princípio do século XIV,
assegura que espalhados pela capital e em torno dela havia 60 mil copistas. O manuscrito tornou-se então uma indústria e a miniatura passou a ser feita em série. Mas isso não impediu que continuassem a surgir verdadeiras obras-primas, como o Breviário de Belleville, que João Belleville e a sua oficina realizaram por volta do ano de 1320. A Igreja Guia do Pensamento, a salvaguarda da cultura. Numa frase célebre em que prestava homenagem ao papel da Igreja durante a Noite Bárbara, Chateaubriand evocou os mosteiros como uma espécie de fortalezas em que a civilização se abrigou sob a insígnia de um santo. A cultura da alta inteligência, acrescenta ele, conservou-se ali com a verdade filosófica que renasceu da verdade religiosa, sem violar o tempo disponível do claustro. Os livros e as línguas da antiguidade não nos teriam sido transmitidos e o elo que ligava o passado ao presente ter-se-ia rompido. Historiadores de todas as tendências reconhecem facilmente este papel da Igreja como baluarte da cultura, desde a hora em que Cassiodoro fez do seu Vivarium calabrês simultaneamente um lugar de elevação para a alma e um refúgio para a inteligência em perigo. Até esses anos negros, as portas do ano 1000, em que os conventos assumiram concretamente o papel de fortalezas que lhes atribuiu o grande romântico, a cultura, com sortes diversas e não sem conhecer horríveis eclipses. Pertenceu à Igreja e apenas os homens de Deus tiveram a preocupação das coisas do Espírito. Esse esforço de salvaguardar intelectualmente foi desinteressado? Não. Na acepção em que hoje empregamos a palavra, não tinha como fim a pesquisa do conhecimento. Foi desinteressado no sentido de que os homens da Igreja, trabalhando com o cérebro e com os músculos, não tiveram em vista a satisfação pessoal, mas a glória de Deus. A essa glória estava subordinada toda a atividade da inteligência, como todos os esforços humanos. A cultura estava submetida à religião. Não haveria conhecimento escriturístico, nem bela liturgia sem o conhecimento do latim. Não haveria verdadeira fé sem um estudo sério dos livros sagrados e dos padres. No caso, os santos padres da igreja, né? Compreendendo isso, os papas, os bispos e os abades dos mosteiros empenharam-se em salvaguardar a cultura numa sociedade que tinha por ela o mais completo desprezo. Mais ainda, o que a igreja compreendeu também foi que não podia defender a sua causa sem estar armada para os combates da inteligência. Era necessário pôr ao serviço do conhecimento de Deus todo o imenso patrimônio adquirido pela literatura, pelo pensamento e pelos antigos. E bastou que alguns homens nos seus conventos tivessem cultivado essa ideia para que grandes autores pagãos fossem salvos do naufrágio. Esta penetração recíproca entre as atividades intelectuais e as religiosas refletiu-se no próprio vocabulário. Eram cleros não só os homens consagrados de Deus, mas também os intelectuais, os especialistas das coisas da cultura, essa terceira espécie de pessoas que todos olhavam com profundo respeito. As outras eram os cavaleiros e os trabalhadores. Com o termo clergié, que no caso não era clero em si, mas corpo de letrados, designava-se ao mesmo tempo o clero propriamente dito e os professores e estudantes. Essa confusão de termos assinala nitidamente o papel que a Igreja assumiu num tempo em que, juntamente com todos os valores humanos, a cultura esteve em grande perigo. Na época mais feliz, que começa na metade do século XI, a Igreja continua a desempenhar este papel,
mas de um modo diferente. Já não havia necessidade de defender as coisas do espírito contra as ameaças da brutalidade. Era preciso, porém, continuar a ordená-las para o seu verdadeiro fim, o serviço de Deus. Era preciso ainda impedir que, na efervescência em que se encontrava a sociedade cristã, a atividade intelectual afastasse o homem do seu verdadeiro caminho. A Igreja trabalhou, portanto, de outra maneira para salvaguardar o espírito, fazendo da fé a base da cultura e do pensamento. Do século XI ao século XIV, salvo raríssimas exceções, toda a cultura se manterá, portanto, fundamentalmente religiosa. As pessoas dedicadas ao ensino e às letras serão quase inteiramente da Igreja, e procurar-se-á manter a orientação propriamente cristã da atividade intelectual, até o momento em que ela começar a querer considerar-se autônoma e a pretender passar sem a fé. Mas o que vai diferenciar essencialmente esta época da que a procedeu é que a Igreja, mantendo-se embora vigilante em relação à vida intelectual, não pretende monopolizá-la. Essa vida intelectual já não é apanágio de uma elite de teólogos, viu? Ou de monges concentrados nos seus conventos.